boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências disponíveis. Eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 8 anos e estou aqui para tentar somar na sua prática clínica fisioterapeuta ou somar no seu quadro de dor seguidor-paciente, beleza? Físio Anderson, muito obrigado pelo seu feedback no direct, já printei ali, já ocultei, já será postado, gratidão. Mairim Fagundes, Érica Gomes, sejam muito bem-vindos, vamos conversar um pouquinho. Pessoal, olha só, às vezes a gente tem a dificuldade de reconhecer o padrão clínico de um paciente que tem dor por simples inexperiência, por não ter visto muitas vezes aquele perfil, e tá tudo bem. Quando as estratégias de subgrupos e as estratificações foram criadas, foram por repetições de padrões clínicos na observação. Quanto mais pessoas você tende a atender, mais você tende a identificar esse padrão clínico. Então vamos supor que hoje eu atendi 10 pacientes e todos eles, tinham dor lombar. Alguns irradiavam na perna, outros não irradiavam. Era uma dor lombar central, simples, porém intensa. E aí, a primeira paciente do dia, olha só, ela chegou com um teste de Laseg positivo, que é um teste que identifica que o paciente tem algum nível de comprometimento do nervo ciático. Essa paciente chegou com um teste de síndrome facetária positivo. Essa paciente chegou com um diagnóstico de hérnia de disco. E no exame físico, ela tinha perda de movimento no deslocamento lateral direito e não tinha no esquerdo, extensão travada parecendo uma tábua e flexão não alcançando o joelho. Então, se eu colocar a paciente em pé e pedir para ela dobrar para frente para amarrar o cadastro, ela não consegue alcançar a mão no joelho. Então, esse é um padrão clínico muito comum, com muita variabilidade no sintoma. Ela amanhece com rigidez e muita dor, vai se movimentando e vai melhorando. No final do dia começa a doer novamente. Ela trabalha em pé prolongado, tá bom? Então esse foi o primeiro padrão clínico da paciente. E qual era o movimento mais obstruído dela? Flexão ou extensão? Flexão, Caio. Não, extensão. Extensão não fazia isso, pessoal. A extensão continuava reta. Aqui é o quadril da paciente, aqui é a lombar da paciente. Ela não conseguia fazer isso aqui. Ela continuava com o tronco reto, tentando fazer extensão e só fazia extensão cervical. A extensão era o movimento mais obstruído. E aí, muito fisioterapeuta vai querer deitar o paciente e meter extensão logo de cara. E quando a gente coloca extensão deitado, a gente coloca sobrecarga no fechamento de espaço da raiz do nervo. E isso pode agravar a condição da paciente. O que é que a gente fez? A gente fez uma avaliação multissegmentar. Como que funciona isso? A gente esqueceu a lombar dela, começou a avaliar a cervical dela, começou a avaliar a torácica dela e avaliamos quadril, joelho e tornozelo. Olha só, na coluna cervical, ela ia um pouquinho para a extensão, mas não ia todo. Na coluna torácica, ela sentia a dor reproduzida na extensão sentado. E lá no tornozelo, ela tinha déficit de dorsiflexão. Então, por um trabalho indireto, o que a gente fez? A gente começou a mexer na cervical dela. E aí o que aconteceu? Na cervical a gente colocou esse movimento aqui, ó, de flexão, compressão extra, para ver o que acontecia. E aí depois de 15 repetições desse movimento, ela liberou a extensão cervical e um pouquinho da extensão torácica. O que a gente fez? Flexão cervical com flexão torácica. Começamos a repetir isso aqui. Depois de 15 movimentos na torácica, ela liberou a flexão torácica, ela liberou a extensão torácica e a extensão cervical, mas a lombar continuava travada, parecendo uma tábua. E aí a gente foi lá no tornozelo, fizemos uma mobilização simples para ganho de dorsiflexão. Eu não sei se você parou para perceber, mas eu já falei isso em várias lives, que quando o paciente tem um déficit na extensão de tronco, por exemplo, o paciente está aqui tentando fazer isso, ó. O paciente não faz mais isso por vários fatores. Por um bloqueio local na lombar, por um bloqueio na torácica
por um bloqueio na cervical ou por um bloqueio aqui no tornozelo. Então, por exemplo, se a gente pega nessa perfil de paciente, que foi a primeira do dia, a gente colocou ela aqui com a perna na cadeira e fizemos isso aqui, ó, de forma repetida. Só isso aqui, colocando carga em dorsiflexão no tornozelo que tinha restrição. O que é que aconteceu depois? Do nada, a paciente começou a rir, fez isso com 70% menos dor. Caio, como que você chega a esse raciocínio? Observação de padrão clínico. Todo paciente que chegar para você parecendo uma tábua, sem conseguir dobrar para trás e com muita dor lombar, você não precisa mexer direto na região. Porque o paciente ele já chega com medo, com o diagnóstico do médico, com o diagnóstico do fisioterapeuta, com o diagnóstico do fisioterapeuta que trabalha com RPG, com o diagnóstico do fisioterapeuta que trabalha com pilates. Ele chega morrendo de medo, travando a musculatura, contraindo o abdômen, sentado ereto e com uma disfunção de controle em extensão ativa. Isso quer dizer que a musculatura extensora do tronco dela está super ativada, o tempo todo ativada, porque ela tem o mito da postura. E o mito da postura diz que se a gente senta assim, ó, eu ainda vou quebrar esse carregador rodando essa cadeira. Olha. Quem sabe faz ao vivo, viu, pessoal? É bom que a gente já tira logo o carregador aqui. Então, o mito da postura diz o seguinte, ó. Se eu relaxar aqui, eu tô ruim, eu não tô ereto, eu tô socialmente feio. Então, costuma ficar assim o tempo todo. Só que ficar assim cansa. Vai chegar um momento que para se sustentar, a gente vai começar a liberar ácido lático na musculatura extensora e essa musculatura extensora vai ficar em hipervigilância. Ela vai começar a ser utilizada de forma excessiva, a ter pontos gatilhos em excesso, ter dor por fadiga, porque o cara foi ensinado a RPG a ficar assim o tempo todo. E aí quando você coloca esse paciente que parece uma tábua e tem medo, que contrai a musculatura, você tenta tocar no paciente, você já sente duro, você levanta a perna do paciente, o paciente está com a perna dura, sem largar a perna, sem relaxar. Quem se identifica com isso aí? Então isso é hipervigilância, é catastrofização por excesso de diagnóstico. Passe um profissional da saúde e tem um diagnóstico, passe em outro e tem outro diagnóstico, não há concordância, os profissionais não se conversam, então o paciente começa a ficar confuso e com mais medo. E aí, antes de explicar tudo isso, você tem que mudar a experiência da paciente. Então, ó, eu vou te explicar o seguinte, para seu corpo funcionar bem, você precisa ter as articulações livres, completas e sem dor. Como assim, Caio? Dobra e estica o cotovelo aí. Roda o punho. Você sente alguma coisa para fazer isso? Se sente, tem alguma coisa errada. Procura um fisioterapeuta logo, tá? Se você não sente, eu quero que você faça o mesmo movimento no seu pescoço, na sua torácica, na sua lombar. Aí você vai perceber, dobrar para trás dói, dobrar para frente estica demais, sente uma dor na perna, deslocar para o lado aumenta a dor. Ou seja, a articulação não está livre, completa e sem dor. E para eu mover bem o meu quadril, eu preciso ter a lombar movendo bem. Para eu mover bem a minha lombar, eu preciso ter a minha torácica movendo bem. Para eu mover a minha torácica bem, eu preciso ter a minha cervical rodando bem. Então, para quebrar o medo, você começa com tratamento indireto. E aí o tratamento indireto vai fazer com que haja uma neuromodulação. E essa neuromodulação vai acontecer de um fenômeno do sistema nervoso central chamado habituação neurofisiológica. A habituação diz o seguinte: ao ser submetidos a estímulos sucessivos, o paciente tende a acomodar a experiência de dor. Não importa se o movimento repetido é na sua lombar, não importa se o movimento repetido ou a posição mantida é na sua torácica. Se você der estímulos sucessivos, o paciente tende a mudar a experiência de dor. Então, por exemplo, nessa paciente, eu precisei distrair a mente dela, mexendo na cervical, mexendo na torácica e mexendo no tornozelo. Se você levantar aí agora e tentar fazer isso, você vai perceber que alguns movimentos são rígidos em algumas regiões. Por exemplo, para mim, bate lá tornozelo esquerdo e bate aqui lombar. Eu sinto uma rigidez, não é dor ainda, mas eu sinto a dificuldade, eu sinto que
que eu sou capaz de dobrar mais, mas não dobro por causa dessa dificuldade que eu sinto no tornozelo esquerdo e na lombar. A experiência do paciente ela vai ser completamente diferente da minha experiência. Então, se você fizer isso aí agora, o que é que pode acontecer? Você vai repetir isso aqui várias vezes. Estou repetindo, ó. Mão no bumbum, dobra para trás. Eu não sei se você está percebendo, mas eu já estou conseguindo ir mais. Impressão sua? É impressão minha? Eu estou enviesado? Ou você está percebendo que eu estou conseguindo ir mais também? Olha lá. Do que a primeira vez que eu te mostrei isso aqui. Você percebe? Coloca aí nos comentários. Você achou que eu fui mais do que a primeira vez? Fala comigo. O que é que acontece? O meu sistema nervoso central está íntegro. A minha CPM está íntegra. O que é CPM? Condition Pain Modulation. A capacidade do sistema nervoso central de habituar, de normalizar o sistema. E ao normalizar o sistema, eu consigo ir mais. Agora, me coloque no lugar dessa paciente que eu descrevi para você com esse padrão clínico. A paciente fez a primeira vez e doeu. Sem supervisão ela ia parar de fazer porque ela ia achar que quanto mais dor, pior a lesão no tecido. Sob supervisão eu insisto, paciente vá mesmo com dor e vamos ver o que acontece no final. Se você melhora, piora ou fica igual. Falando com segurança, falando com espelhamento, olhando nos olhos da paciente. E aí você vai perceber a mudança na experiência de dor, fazendo o mesmo movimento que ela considerava aversivo, com o sistema nervoso íntegro, a paciente é capaz de habituar. Essa habituação que eu descrevi agora, que eu ganhei amplitude de movimento fazendo o mesmo movimento que eu senti a restrição, foi repetindo o movimento na minha lombar. Mas se eu chegasse e colocasse o movimento no meu tornozelo, ao bloqueio talocrural, quando você tenta fazer a extensão lombar em pé, você também poderia ganhar amplitude de movimento e diminuir dor na lombar porque mexeu no tornozelo. Isso é interdependência regional. E é o pessoalzinho, caçador de desarranjo, caçador de obstrução mecânica, por aí não pensa nisso. Se o movimento na região afetada não responde, o cara não pensa em mexer na TM, em mexer no ombro, em mexer no tornozelo. Se eu te mostrar, porque eu já desliguei o computador, mas se eu te mostrar a imagem da musculatura do grande dorsal aqui, o grande dorsal, ele sai da aponeurose toracolombar nos dois quadris e vai até o ombro. Existe um feixe translacional de aponeuroses, tecidos miofaciais, que sai do quadril direito para o ombro esquerdo, que sai do ombro esquerdo para o quadril direito. Aí você pega aquele paciente com dor no ombro e dor no trapézio, por exemplo, segundo paciente do dia, dor no trapézio, segundo não, 1, 2, 3, 4, quarto paciente do dia, dor no trapézio, que ele achava que era irradiado da cervical. E aí eu comecei a avaliar cervical, livre, completo, sem dor, coloquei overpressure, livre, completo, sem dor, fiz a diferenciação torácica, nada acusando a torácica, comecei a avaliar o quadril dele, restrição de mobilidade e rotação interna, lado esquerdo, e o sintoma no trapézio direito. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que é que eu fiz. Eu deitei o paciente de barriga para cima e fiz isso aqui, ó. Rotação interna de um lado passiva, rotação interna do outro passiva. O lado esquerdo não rodava e produzia dor na virilha, não no ombro. Nessa posição ele não tinha dor no ombro. O que é que eu fiz com ele? Eu fiz isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é rotação interna repetida, correto? Comecei a fazer, repete, faz 35 movimentos. Coloquei ele sentado, faz rotação interna. Ou seja, eu vou mostrar para vocês. Faz rotação interna. Livre, completo, sem dor. Faz abdução do ombro. Livre, completo, sem dor. Coloca overpressure. Livre, completo, sem dor. Faz a flexão do ombro.
Coloca overpressure. Livre, completo, sem dor. Porra! Que bruxaria é essa, Caio? Foi o que o paciente me falou hoje. Que bruxaria é essa? Cara, não é bruxaria. Para seu corpo mover bem, as articulações abaixo e acima tem que mover bem também. Às vezes, articulações mais distantes ainda estão bloqueadas e gerando sobrecargas ascendentes ou descendentes. Gente, isso não é cadeia miofacial. Isso não é cadeia lesional de osteopatia. Isso é interdependência regional. Como é que você quer levantar o braço se sua torácica não estende? Eu quero que todo mundo sentado aí agora faça assim, ó. Emborque a postura. Fique com a postura emborcada. Agora olhe para o chão. Todo mundo faz isso aí. Tenta levantar seu braço direito nessa posição. Tá vendo até onde vai? Tenta levantar o braço esquerdo. Agora, pessoal, estufa o peito. Levanta a cabeça. Você percebe a diferença? Esse é o exemplo mais chulo que eu dei em qualquer aula de interdependência da região cervical, torácica e do ombro. Só que isso funciona para várias articulações. É só você parar e fazer esse teste. Em pé, dobra para trás e olha para o teto. Você tem que sentir isso aqui livre. Que nem seu cotovelo dobra e estica. De forma livre. Entende? Quando você faz isso aqui, onde é que você sente tensão? Eu sinto no tornozelo esquerdo e na lombar. Tem paciente que vai sentir no pescoço. Tem paciente que vai sentir atrás do joelho. Tem paciente que vai sentir no maléolo medial. Quando você faz isso aqui, você sente esticar ou alguma coisa além do esticão? Pô, Caio, eu sinto uma dificuldade absurda de fazer. Por que, meu paciente? O paciente fala, pô, porque o joelho esquerdo parece que trava. É uma sensação esquisita. Adormece aqui o quadril e a coxa. Tá vendo que tem alguma coisa errada com você? Você se abaixa o tempo todo para pegar objeto. Você faz o bending quando está escovando o dente de manhã. Tá vendo que você está escovando o dente, está sentindo dor lombar, dor na escápula, dor no pescoço. Tá vendo que tem alguma coisa errada com você? Tá procrastinando para tratar especializado por quê? Tá achando que vai chegar na emergência, vai meter um diprospan, tramal, tramadol e você vai melhorar? Seu sintoma vai até passar. 72 horas depois ele vai estar pior. Vai estar igual, quiçá pior. Vai tomar injeção porque conhece amiga que é enfermeira, colega que é médico, consulta de corredor porque é plantonista, trabalha em hospital. Você acha que consulta de corredor funciona? Que o cara senta e investiga a sua vida, os fatores, os critérios. Você vai continuar fazendo isso porque seu irmão é médico, porque seu tio é fisioterapeuta, porque no final de semana você passou o final de semana na casa de seu sobrinho e seu sobrinho é médico e te falou que é isso. Você está vendo que não é a mesma coisa? Então, se você quiser continuar com esses resultados que você tem no tratamento da dor, você continua com consulta de corredor, acreditando em diagnóstico, acreditando em ressonância magnética sem relato de trauma, que é do acidente, sem febre, sem perda de peso sem motivo, sem incontinência urinária, sem alteração de sensibilidade na genital. Você continua tentando descobrir o que você tem através de exame. Se você assistiu a live que eu fiz ontem a live foi uma discussão se melhorar a análise biomecânica, a análise mecânica, a pesquisa em biomecânica, levaria a um melhor tratamento da dor lombar, pontos e contrapontos. Tá aqui, salva no feed. Joguei no YouTube, tá lá no grupo do Telegram, tá no link do perfil. Então, se você não viu a live de ontem eu abri uma hub com diversos fatores que interferem em dor e incapacidade, na qualidade de vida. E você via ali, no mínimo, mais de 100 fatores. Então, estresse, ansiedade, depressão, acesso ao sistema de saúde, percepção de esforço dado versus recompensa recebida, uso do teclado por mais de 4 horas, demandas físicas, lesões de tecido, condição socioeconômica. Então, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é como é que está a sua vida? Aí o paciente me fala, caramba, eu estava em 3 empregos, aí peguei Covid, perdi o emprego, aí meu pai faleceu de Covid, aí eu tô com minha mãe internada na UTI, minha mãe não tem plano de saúde, tá no SUS, eu tô tendo que correr para cima.
Como é que você acha que o cérebro e o sistema nervoso desse paciente está trabalhando? Está trabalhando o tempo todo assim, ó. Luta ou fuga o tempo todo. Sistema nervoso simpático, tomada no 220, mais tensão muscular, mais detecção de ameaça por estímulos inócuos, estímulos que não são suficientes para produzir dor. E aí do nada, passa o problema é circunstancial da vida do paciente, aí a dor começa a aparecer. Aí o cara cai no ciclo de medicação. Medicação faz efeito por pouco tempo. Ele cai no ciclo de exame de imagem, exame laboratorial. Exame não explica por que dói, a não ser que você tenha trauma, queda ou acidente. Repita comigo aí, pessoal. Coloca nos comentários aí para ficar salvo. Exame não explica por que dói. Todo mundo comentando aí nos comentários. Exame não explica por que dói, não adianta caçar ressonância, radiografia, ultrassonografia, meter contraste em ressonância. Gente, pelo amor de Deus, isso é overdiagnosis. Não sou eu que estou falando. Vai para o Choosing Wisely, escolhendo sabiamente, reunião de diversos especialistas no mundo, movimento mundial, desencorajando a prescrição de exame de imagem antes de 6 semanas, se não há suspeita de patologia grave. Se o paciente não tem febre, não está perdendo peso sem motivo, não sofreu trauma, queda ou acidente, não tem anestesia na genital, déficit neurológico progressivo. Pessoal, de cada 10 pacientes que eu atendo, 0,03 tem uma condição grave. Você sabe, a gente está no segundo semestre já, praticamente. Segundo semestre, 12 de julho. Então, em 6 meses de 2022, 6 meses, a gente atende em média 10 pacientes por dia. Em média, a gente encaminhou 2 pacientes para cirurgia. 6 meses. Eu não consigo contar na palma das 2 mãos, dos 6.400 pacientes que eu atendi em 8 anos, quantos eu encaminhei para avaliação cirúrgica. Porque tinha déficit neurológico progressivo ou porque perdeu força. Então, é raríssimo. É raríssimo. Por mais que você ache que sua dor está intensa, por mais que você ache que você vai morrer porque está doendo, por mais que você ache que é grave, menos de 1% do total de casos de dor aparece alguma condição grave no exame de imagem. Para você achar uma condição grave no exame de imagem, você tem que fazer a estatística de 250 mil exames para cada uma patologia grave. Então, a gente tem que começar a educar a sociedade para procurar tratar o que ela sente e não o que ela tem. Porque, por exemplo, minha mãe tem fibromialgia desde os 20 anos, diagnosticada por um reumatologista, bomba de corticoides. Quando eu me formei e comecei a colocar ela para fazer exercício, ela já começou a diminuir remédio. Ainda assim, não saiu de antidepressivo. Quando eu fiz a pós em osteopatia, quando eu fiz o tratamento integrado do sistema nervoso autônomo, modifiquei alguns hábitos de estilo de vida dela, ela começou a diminuir ainda mais remédio. Quando eu fiz a pós de acupuntura, comecei a fazer acupuntura com ela, ela diminuiu ainda mais remédio. Nos últimos 4 anos, ela começou a fazer musculação em intensidade moderada, não é leve. Não é porque é dor crônica que o exercício é leve. O exercício, para ter efeito analgésico, ele tem que ser moderado a intenso. Minha mãe não toma mais remédio. Há 4 anos minha mãe não toma remédio, tem fibromialgia. Vários pacientes com dor crônica que passam por aqui, a gente faz o lifestyle change, o paciente reduz remédio abruptamente. E eu falo assim, ó, meu paciente, eu não sou médico, eu não tenho conhecimento de farmacologia, de farmacocinética, de farmacodinâmica. Eu não sei como esse medicamento age enquanto mecanismo dentro do seu corpo. Quem estudou isso foi o médico. Se ele passou para você tomar 3 caixas, tome a porra das 3 caixas. Eu não vou conseguir tirar o remédio de você. Agora, você vai perceber a sua melhora ao longo do tratamento. Você vai perceber a redução da necessidade do consumo de medicações e você vai questionar o médico no seu retorno. Olha, estou fazendo fisioterapia. Na fisioterapia eu estou sentindo um grande alívio da dor. Será que não dá para diminuir a dose ou até intervalar mais os remédios? O que o senhor acha disso? E o médico vai te dar a sua opinião. Quando o paciente senta na minha frente e fala assim, Caio, meu caso é cirúrgico, eu vou te dizer o seguinte, ó, se o cara analisar seu exame de imagem e ver essa hérnia de disco gigante extrusa aí, ele vai te dizer que seu caso é cirúrgico. Porque, infelizmente, profissionais da saúde são treinados
para tratar o exame, a fotografia interna do paciente e não a pessoa. O cuidado não é centrado no paciente. Agora, se eu tô te avaliando e eu tô te dizendo que você não tem sinais de gravidade nem déficit neurológico progressivo e outra, você mudou imediatamente com o movimento aqui na minha frente, ó o tripé, só para vocês terem ideia, ó, isso aqui é um tripé. O paciente chega, ele é avaliado, a câmera tá pegando todos os movimentos dele, porque eu quero mostrar para ele a mudança do antes e depois. E aí eu mostro a filmagem antes e mostro a filmagem depois. E ele fala, caramba, eu nem percebi, eu tô dobrando mais, eu tô cruzando mais a perna, eu tô vestindo melhor a camisa, eu não tô compensando para levantar. Ó, e fui fazer a ponte para virar de lado, não doeu. Quando o paciente muda a percepção logo de cara, gente, não é todo mundo que vai mudar de cara, tá? A maioria das pessoas mudam com 6 a 8 semanas. Mas uma grande parte desses pacientes com dor mudam logo de cara. E quando o paciente muda logo de cara, o que é que acontece? Violação da expectativa. O paciente está preparado para fazer 77 sessões de fisioterapia. Quando você faz uma consulta musculoesquelética especializada e o paciente tem a percepção de mudança abrupta com uma intervenção, com uma sessão, com 4, com 6 sessões, você violou a expectativa dele. O cara achava que ia fazer fisioterapia 3 meses, 6 meses, 1 ano, 100 sessões, 10 guias de 10 sessões de plano de saúde. Você chegou e mudou a experiência dele logo de cara. Então, tudo que você sugerir para o paciente vai acatar. Então, assim, intensidade da dor definitivamente não está associada a dano real dos tecidos, a gravidade da lesão. Eu posso ter um paciente com hernia de disco extrusa, sequestrada, comprimindo o canal neural, que sente uma dor pequenininha e só tem uma dificuldade para levantar a ponta do pé. Agora eu posso ter um paciente com uma protusão minúscula que só entra em contato com a raiz do nervo, que só entra em contato aqui, ó, com essa raiz amarelinha do nervo, e essa protusão é capaz de gerar uma incapacidade severa, que o questionário de incapacidade sobe para mais de 40%, de 60%, e o paciente não consegue fazer nada em casa. De carregar a neta no colo a trocar um jarrinho de planta e colocar no armário, por exemplo, em cima de uma estante. Então, também intensidade da dor não está relacionada diretamente proporcional à incapacidade. Eu posso ter o cara com a dor severa de 7 a 10 na escala de 0 a 10 e o cara tá fazendo tudo por cima da dor. Quantos atletas de crossfit eu atendo aqui? Atletas de triatlon, praticantes de corrida, praticantes de natação, de ciclismo, estão com dor severa sem incapacidade. Agora, quantas vovozinhas eu atendo aqui com a dor leve, que gradua de 0 a 10, 3 até 3, ou com a dor moderada de 4 a 6, e com incapacidade severa, sem conseguir fazer nada, sem dirigir, sinal fecha no trânsito, ela já fica desesperada porque vai ficar muito tempo ali. Então, a intensidade da dor definitivamente não está ligada à integridade do tecido, à lesão do tecido, ao tamanho, à gravidade da lesão. Uma vez que a gente entende isso, a gente consegue comunicar para fazer com que o paciente diminua o medo. E eu estava falando com uma paciente que eu atendi hoje que, ó, você sabe que a única coisa que a gente não deixa o paciente ter alta, é o medo. Às vezes a gente faz 8, 12 sessões com o paciente, trata o paciente 2, 3 meses, 1 mês, quiçá, e aí aplica a tampa de cinesiofobia no final, aplica FABQ no final, aí a FABQ dá maior que 19, tampa dá 24, 30. Aí você olha assim, caramba, você ainda está com medo de se mover, né? Você ainda acha que o movimento pode gerar algum dano no seu tecido. Aí o paciente diz, não, tá bom. Fica ali em pé, fica de frente para o espelho, aí eu jogo o miniband no chão, pega para mim. Aí o padrão de dobrar, de agachar, para pegar um objeto no chão está completamente diferente. Ou seja, enquanto o paciente tiver medo, ele tem ajustes antecipatórios realizados pelo córtex, pelo cerebelo, pela ínsula, pela amígdala, contraindo demais a musculatura porque ele está querendo se proteger de algo que ele entende inconscientemente que é ameaçador. Aí o paciente, não, eu não tenho medo, eu faço psicanálise. Gente, o consciente é a borda do iceberg. O subconsciente é a parte que está submersa no mar.
e que você não enxerga. Enquanto você não fizer o paciente entender, enquanto você não fizer a dor fazer sentido para o paciente não vai entender o que a exposição gradativa pode fazer e o que isso pode levar à mudança de estilo de vida dele. Um paciente que do nada abandonou as atividades físicas na pandemia, do nada ele saiu da academia porque ele acha que se continuar vai piorar, porque a dor apareceu na academia, então ele acha que a academia foi o problema. A dor apareceu durante a corrida, ele acha que foi a corrida. A dor apareceu quando ele acordou, ele acha que foi o colchão. O pensamento do paciente é de causalidade, é de relação diretamente proporcional. Ele acha que se a dor apareceu porque ele rodou o pescoço para olhar o retrovisor, que ele não pode mais rodar. E ele começa a evitar a rotação. E aí quando ele evita a rotação, o arco final de amplitude da articulação fica restrito, aumenta a rigidez. E quanto menos ele frequenta aquele movimento, mais doloroso, mais rígido aquele movimento se torna. Faz sentido? Alguém tem pergunta aí? Clica na interrogação para mandar que a gente responde, tá bom? Acho que chegou um aqui. Vou parar para responder. Me fala se faz sentido isso que eu falei e a gente vai conversando, tá? Vamos saudar o pessoal aí, que já temos 31 minutos, né? Grande Gabriel Assad, um abraço para a família aí, João, Dona Tânia, as pequenas. Lara Martins, sempre presente. Grande Uli. Anderson, já falei no início. Alessandra Coelho é nova por aqui. Priscila Cândido também, seja muito bem-vinda. Fabiane também nunca vi por aqui, seja bem-vinda. Jéssica Santos. Anne Teresita, seja muito bem-vinda. Diego Roberto. Mira Alves. Julimar Simão Tatu. Giovanni Alves. Grande Irisvaldo. O vulgo Tampinha. E aí, meu brother, como estamos? Vamos lá, chegou uma pergunta aqui, ó. Quem tiver pergunta, clica na interrogação e manda. Distrair o paciente é muito importante. É muito importante. Ó, tem uma corrente da fisioterapia neurológica chamada TCI, Terapia de Contenção Induzida. A terapia de contenção induzida, ela gera uma restrição no membro hemiplégico, hemiparético que você quer, no membro saudável que você quer trabalhar, para que ele consiga utilizar o membro hemiparético. Me perdoe se eu falei alguma besteira aqui, mas o que é que eu quero falar com essa analogia da fisioterapia neurológica? Que quando a gente está trabalhando com afecções do sistema neuromúsculo-esquelético, a gente tem que usar pistas que podem ser visuais, que podem ser verbais ou podem ser com foco em tarefa. Então observe, se você está me vendo aqui sentado e o meu paciente tem dor no joelho e eu peço para o paciente, ó paciente, agacha, levanta, senta, levanta, senta, levanta. O paciente sabe que o agachamento, entre aspas, força o joelho. Mas se eu estou aqui e eu falo para o meu paciente, joga o peito no joelho, agora volta. Joga o peito no joelho, agora volta. Aí eu venho para frente do paciente, pego aqui nas costas, puxando ele para frente. Freia a minha puxada. Agora ganha de mim, me leva de volta. O meu comando verbal está fazendo ele focar na tarefa que é do tronco, que não está afetado. Automaticamente é uma pista para o cérebro tirar a tensão exagerada lá no homúnculo de Penfield para o joelho que está afetado. O que é que está acontecendo quando o paciente faz isso? Toda vez que ele volta, ele joga a ativação no quadríceps, joga a descarga de peso na resposta à carga e no apoio médio do pé que está no chão. E se você colocar uma balança embaixo do pé, dos dois pés, duas balanças, você vai ver que quando o paciente volta de amarrar o cadarço, ele descarrega 30, 40 quilos na balança do pé que você quer trabalhar, do joelho que você quer trabalhar. Então, distrair o paciente é a coisa mais inteligente que a fisioterapia conseguiu inventar. Só que não é distrair, pega essa bolinha aqui, olha lá o passarinho que está passando, pelo amor de Deus. É uma coisa centrada na demanda musculoesquelética que o paciente tem. E esse é um exemplo e um dos exemplos que eu mais utilizo aqui, tá? Pra mim, se identificou com alguma história aí, né? Maramar Tatu. Alessandra Coelho. Caio,
O que tratar quando tem dor abaixo e embaixo da 9ª e 11ª costela ao flexionar o braço direito? Flexionou o braço direito, dor abaixo da 9ª até a 11ª costela. Mais uma vez, é como se você estivesse querendo procurar uma relação de causa e efeito. O movimento de levantar o braço produz uma dor na costela. Eu não posso inferir que eu estou alongando o peitoral, estou esticando o reto abdominal, oblíquo interno, abrindo intercostais externos, recrutando intercostais internos e por isso está doendo. Ou uma análise contrária, né? Retrógrada. A gente não pode pensar dessa forma. Não sei se eu estou sendo claro. Quando você trabalha com análise de resposta do sintoma, essa é apenas uma referência mecânica. Só que se a dor é na costela, a inervação é na torácica. Então eu não acho que prioritariamente a sua referência seja a flexão de braço que produz a dor lá. Eu acho que você tem que testar extensão torácica, flexão torácica, rotação torácica, todas com overpressure, porque às vezes a perda de movimento é aparente e você precisa colocar carga no final da DM para reproduzir a dor na costela. Às vezes o paciente está com um problema na cervical e ele nunca teve dor na cervical. E a cervical inerva vários músculos que descem para essa região. Então, às vezes o paciente tem uma perda de movimento de retração, de protusão, de extensão, de flexão, de inclinação. Às vezes você tem que chegar e colocar uma pressão extra para destravar o pescoço do paciente e testar novamente. Levanta o braço direito de novo. Melhor, diminui, melhor, pior ou igual. Se o paciente falar melhor para qualquer uma dessas estratégias, é uma estratégia de luz verde que você tem que investir. Então, basicamente, a gente nunca vai te dar uma resposta do que tratar baseado no sintoma. A gente vai te dar uma resposta do que fazer baseado na resposta sintomática. Foi luz amarela? Foi luz verde? Foi luz vermelha? A luz amarela foi natural ou invejosa? Tá pedindo progressão ou alternativa? Tá pedindo alternativa? Você esgotou o plano sagital? A perda de movimento é assimétrica naquela região? Se for assimétrico, o lateral é relevante ou é insuficiente? Então, a depender da resposta do sintoma, na estratégia de movimento que você selecionar, claro, a história vai te dizer isso, a inspeção vai te dizer isso, a mudança na postura vai te dizer isso, o número de episódios vai te dizer isso, né? Mas o teste de movimento é o que confirma a nossa classificação. Então, a sua pergunta não tem especificidade para a visão que eu propago aqui. Mas, por exemplo, vamos para uma visão mais retrógrada. E aí, pelo amor de Deus, não se ofendam com isso, tá? Por que mais retrógrada? Porque não tem um suporte científico de uma terapia de resposta do sintoma. Se eu levanto o braço, eu alongo tal músculo, eu estiro tal tecido e por isso dói. Eu tenho que liberar aquele tecido que ele provavelmente está tenso e quando eu levantar o braço vai diminuir a dor, né? E esse é um raciocínio que existe de uma forma massiva, mas ele é totalmente retrógrado, baseado em evidência. Espero ter ajudado aí, viu? Vamos lá. Lara falou sim, total sentido. Vamos ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Boa. Cadê? Não, no questions. Tá, vamos lá. Já teve uma outra paciente que, vovozinha, né? 76 anos, dor no trapézio, dor no ombro, dor no braço irradiada. E aí, qual que é o padrão clínico dela? O padrão clínico ela piora com extensão, nenhum efeito com flexão, rotação muito bem para um lado, muito ruim para o outro, e inclinação muito bem para um lado, muito ruim para o outro. A história de dor é recidivante e o uso continuado da dor e o uso continuado do braço faz a dor pior. Toda vez que ela tem que usar o braço para fazer as atividades do lar, as atividades do pilates, até a caminhada, porque a gente tem um passageiro, né, e o locomotor, que é a cintura escapular. Toda vez que ela vai caminhar, ela usa esse balanço aqui do aparelho locomotor e ela sente dor no braço. E aí a gente não sabe se é uma oscilação de cintura escapular ou é porque a gente está tendo repetições sucessivas, né,
Pô, foi pleonasmo aí, né? Pleonasmo que fala? Redundância, enfim. A gente não sabe se a gente está tendo repetições de extensão lombar com protusão cervical, porque exagerando a caminhada é isso que é feito. E toda vez que a gente bate a cabeça lá na frente, a gente obstrui uma passagem neural do pescoço que pode reproduzir a dor no braço. Então, o padrão clínico, perda de movimento assimétrica para rotação e para inclinação. Isso faz a gente desconfiar de quê? Quem acertar aí no comentário vai ganhar uma consultoria gratuita. Vou dar 2 minutos, 40 minutos e 20 segundos, com 42 eu respondo. Quem acertar vai ganhar uma consultoria grátis via chamada de Zoom. Beleza? Vamos lá. 2 minutos. Baseado nesse padrão clínico que eu acabei de descrever, qual é a pista da história e da perda de movimento para essa paciente, para essa vovozinha? E aí? 40 e 50 segundos, 1 minuto e meio. Vou ligar aqui no cronômetro. 1 minuto e 15. Cervical. Beleza, eu quero mais detalhes, Uli. Cervical. É cervical. Eu quero saber qual é a pista. Boa. 1 minuto. Quem arrisca mais? Emerson chegou agora, tá sem moral, Emerson. Tá sem moral, chegou agora. Depois assiste a reprise. Boa. 45 segundos. Que mais, pessoal? Vamos lá. Quem acertar ganha uma consultoria ao vivo. Ao vivo não. Uma consultoria comigo individual via chamada de Zoom. A consultoria é para você trazer seu caso clínico complexo, que você está dando dificuldade, para a gente dar o nosso peteleco para acelerar seu diagnóstico. Parabéns! Bloqueio mecânico, Lara. Quero mais, quero mais. 15 segundos. Boa. Vamos lá. Produção de ácido lático devido ao esforço cervical. Maramar Tatu. Faz sentido, né? Ah, Uli, tá pedindo para eu repetir? Ó, eu vou repetir e vou dar 30 segundos, tá? Ó o padrão clínico da paciente. Extensão completamente bloqueada. Flexão, nenhum efeito. Rotação para a esquerda é limitada e dolorosa. Rotação para a direita, livre e completa sem dor. Inclinação para a esquerda, limitada e dolorosa. Inclinação para a direita, livre, completa e sem dor. Eu não preciso fazer diferenciação, o problema é cervical. Isso é uma pista de quê? Seja específico. 1, 2, 3 e foi. 30 segundos. Vamos lá. Quem acertar, consultoria ao vivo. 30 segundinhos. Repetir, hein, velho? Repetir, hein? 1, 2, 3 e... 15 segundos. Vamos lá. Vou dar 5 segundos a mais por causa do delay da transmissão. 10 segundos. Isso é pista de quê? Pista de quê? Ó, é aceleração do diagnóstico. É parar de perder tempo fazendo 3, 4 consultas para classificar o paciente. Acabou. Ninguém respondeu. Giovanni. Isso é pista de lateral relevante, de uma síndrome de movimento com componente lateral. Porque a perda de movimento é assimétrica e um dos planos sagitais está completamente obstruído. Aí a maioria dos fisioterapeutas ia picar ali retração, flexão, retração extensão, flexão com pressão extra. Ia passar 2, 3 consultas até achar o diabo do plano lateral. E aí essa paciente... Foi nenhum efeito com inclinação esquerda, foi aumenta não pior, com inclinação esquerda repetida, pressão extra, e só quando eu meti a mão para fazer a mobilização com pressão extra é que começou a vir, diminui a bola e melhor, melhora da mobilidade do ombro, melhora da mobilidade cervical. Agora me fala, qual o diagnóstico dessa paciente? O que é que o médico falou para ela? O que é que vocês suspeitam? 1 minutinho aí para vocês conversarem, para vocês falarem. Vamos interagir aí, hein? 1 minutinho.
E aí, o que é que você acha que o médico deu de diagnóstico para essa paciente? Eu vou perguntar melhor. Se você acha que essa paciente fez quantos exames de imagem? Dor cervical, trapézio, escápula e irradiada no braço. Boa, Giovanni. Essa paciente tem um diagnóstico de hérnia cervical, de artrose torácica, de tendinite do supra no ombro e ela tem 3 ressonâncias magnéticas. Uma ressonância da cervical, uma ressonância da torácica e uma ressonância do ombro. Agora me fala, qual que é a intenção de um profissional da saúde que pede 3 ressonâncias magnéticas sem examinar? Eu falei para ela, vem cá, ele examinou você, ele fez esse teste do martelinho, ele testou seu braço assim, ele moveu seu pescoço, fez esse teste? Não, só sentei, conversei, contei minha história, ele pediu o exame e eu voltei nele. Por que um profissional da saúde pede 3 exames de imagem de uma idosa para ajudar ela a diminuir uma dor cervical irradiada para escápula, ombro e braço? Gente, o sistema é sujo. O sistema é podre. Eu não quero depender do sistema nunca. É por isso que eu tô aqui 8h30 compartilhando conteúdo para mostrar para vocês que depender do sistema é uma merda, mas uma merda literal. Existem médicos que ganham comissão por prescrição de imagem em clínicas de imagem. Existem contratos milionários baseados em exames de imagem. Eu tenho um colega médico que foi demitido de um grande hospital aqui na cidade porque na rotina dele de um plantão ele não prescreveu o exame de imagem para todos os pacientes que ele admitiu. Porque ele examinou os pacientes fisicamente, não suspeitou de nada grave, medicalizou os pacientes e encaminhou para a fisioterapia. Os pacientes saíram do sistema mais rápido do que os demais profissionais. E esse colega meu foi demitido desse hospital por isso. Porque o hospital pede para você fazer exame de imagem. Porque ele lucra mais. Só que, tudo bem, vamos supor que tem essa balela aí. Vamos ver o que é, né? Você tá com muita dor. Será que tem alguma coisa? Vamos descartar alguma coisa grave? E o discurso faz super sentido, né? Mas a probabilidade de algo grave é 1 para 250 mil. E para ter alguma coisa grave, você tem que suspeitar de algum sintoma. O cara tem que ter tudo que eu falei, né? Hiperreflexia, déficit de sensibilidade, déficit neurológico, perda neurológica progressiva, perda de força, febre, que é sinal de infecção, perda de peso sem motivo, talvez tumor, metástase, câncer. E o paciente não tem nenhum sinal desse e está prescrevendo exame de imagem. Se fosse só isso, tudo bem. Só que o laudo do exame de imagem catastrofiza o paciente. O paciente com 20 anos faz uma ressonância, já acha degeneração, abaulamento, já pode achar hérnia de disco, já pode achar artrose. E quanto mais a idade avança, mais prevalentes são os achados de exame de imagem. Então, se você pegar uma idosa de 70 anos e meter uma ressonância no ombro, você vai achar o quê? Você vai achar a ruptura do manguito rotador. Você acha que os 4 tendões estão íntegros a vida toda e só vai doer se romper? Claro que não. Existem rupturas espontâneas de tendões. Por exemplo, eu tive uma paciente, Dona Dirce, que eu não me esqueço. No meu primeiro ano de formado, eu atendi Dona Dirce. E Dona Dirce tinha três tendões do manguito rotador completamente rompidos e não levantava o braço acima da cabeça. A gente avaliou Dona Dirce, testamos a cervical de Dona Dirce, testamos a musculatura do trapézio de Dona Dirce, inibimos a musculatura dela e no final de 2 meses de tratamento, ela estava levantando o braço acima da cabeça, não perfeitamente como o outro braço, óbvio, mas funcional, penteando o cabelo, vestindo camisa, sozinha, com dor, mas muito menos que o início do tratamento. Ou seja, não é porque rompeu uma zorra de um tendão do ombro que você tem que cair na faca. Não é porque você tem uma hérnia que você tem que ir operar. Você precisa falhar no tratamento especializado. E tratamento especializado, meu querido, não é ir para a clínica ambulatorial, fazer alongamento, propriocepção, fortalecimento, TENS e miniband.
Tratamento especializado é fisioterapia músculo-esquelética, é fisioterapia especializada em dor, é fisioterapia especializada em coluna. E são poucos profissionais que trabalham com isso. A grande maioria massiva começa a ligar e desligar aparelho. E não é por mal não. A faculdade mais deforma do que forma. Fala com consciência aí. Mas com consciência. Na sua faculdade, você acha que quantos por cento do conteúdo liberado para você foi útil? Na minha, eu digo assim, 40%, sem nem pestanejar. Porque do 5º semestre em diante, foi encheção de linguiça. E como eu trabalhava numa operadora de telemarketing, vendendo crédito pessoal para cliente de cartão de crédito, ganhando salário mínimo, e graças a Deus eu morava com minha mãe, morava com minha avó, morava com meu tio e não precisava pagar boleto, ter essa preocupação. Graças a Deus, tem muita gente que tem essa oportunidade e não aproveita, fica indo pra farra. Eu não, tava juntando meu salário mínimo ali todo mês, trabalhei 3 anos ali. Fui demitido, ganhei uma rescisão. Assim que eu peguei Gente, no 6º semestre da faculdade eu já estava formado em Pilates. No 7º semestre da faculdade eu já estava formado em RPG. Antes de me formar, eu já tinha formação internacional em terapia manual. Eu saí da graduação e no dia seguinte eu já estava fazendo pós. No dia seguinte eu já estava trabalhando. Minha turma tinha mais de 40 alunos. 3 pessoas estavam trabalhando no dia seguinte. Isso é sorte? Não, não é sorte. É mérito. É objetivo, é meta. É você traçar o que você quer e dizer não para tudo que te afasta daquilo. Então, quando a gente tem um foco em alguma coisa, a gente não cai nesse mundo obsoleto que a fisioterapia caiu. E aí não é uma generalização para todos os profissionais, mas eu te digo, 5%, mas 5%, quiçá menos que 5% dos profissionais da fisioterapia trabalham baseado em ciência. Ou você acha que, olha só, ou você acha que, rapidinho que eu te respondo, Uli. Ou você acha que, veja bem, você gastou 60 mil em uma formação em osteopatia, saiu com o título de osteopata, aí vem Caio maluco te dizer que a maioria das técnicas e intervenções de osteopatia não tem fundamentação científica. Você tem 2 opções. Ou você tem um senso crítico e vem me perguntar por que eu estou falando isso, e eu te mando uma pasta com mais de 50 artigos mostrando que isso não tem evidência, e aí você tem mais 2 opções. Ou você ignora e continua sua prática clínica com seus resultados, ou você toma um choque de realidade e começa a procurar cursos que têm fundamentação científica. E a segunda opção é você negligenciar o que eu estou falando e seguir com sua vida. Ou você acha que você acabou de fazer um investimento numa máquina boladona de criocompressão para fazer recovery nos seus atletas. Você gastou 28 mil reais, comprou o aparelho todo, chegou na sua clínica, você está super feliz, fazendo propaganda da sua tecnologia, aí chega Caio maluco aqui, mostra na sua cara um artigo científico que te diz, fazer um day off é superior do que fazer um tratamento recovery com liberação miofascial, pistolinha vibratória, criocompressão, bota pneumática, e você fala, quer dizer que era só eu não treinar hoje que eu me recuperaria mais? Segundo os estudos de exames laboratoriais que mensuram enzimas que detectam excesso de ácido lático, lesão musculoesquelética, como CPK, fosfocreatinoquinase, que no futebol, por exemplo, é um padrão ouro para definir, baseado na percepção de esforço do atleta, se ele vai para o próximo jogo ou se ele vai para o treino regenerativo ou se ele vai ser poupado. Só para você ter uma ideia. Você acha que esse profissional vai aceitar de cara ou vai combater ferrenhamente? É uma reserva de mercado. Você acha que por quê que meu consultório tem uma impressora, uma parede simples, certificado na parede, uma maca, um trampolim, uma cama elástica, um cafezinho, 2 cadeiras lá na frente? Você acha que por que meu consultório tem isso? Você acha que por que eu não tenho uma máquina de ozônio aqui? Você acha que é porque eu não quero pagar, porque eu sou mão de vaca, porque eu não tenho grana para isso? Você acha que por que eu não tenho laser em minha clínica? Você acha que por que eu não tenho ultrassom, não tenho TENS, não tenho pistolinha vibratória? A ventosa já está lá no armário pegando poeira de nunca mais que eu usei. E você acha que por que eu tenho o resultado que eu mostro aqui?
Porque quando você trabalha com prática baseada em evidência, less is more. Menos é mais. São mínimas intervenções com máximo de efetividade. É o 80-20 da parada. O 80-20 é aqueles 20% de esforços que geram 80% dos seus resultados. Teoria de Pareto, depois vai estudar a teoria de Pareto. PBE, prática baseada em evidência, é entregar a sua maior expertise profissional, sua habilidade clínica aliada à preferência do paciente. Caio, mas meu paciente quer kinesiotape. Ele quer kinesiotape porque ele não foi educado a respeito do que kinesiotape faz. Kinesiotape para mim é para enrolar a borda de raquete para eu jogar tênis. Kinesiotape para mim é para enfeitar a atleta que vai para a competição para se achar mais bonitinho, mais na pala, mais com status, né? Como um atleta de karatê que eu atendo, que ele, bota um kinésio aqui no ombro só para eu tirar ondinha, eu dou risada como a zorra com ele. Então, dói falar essas coisas. Alguns reconhecem como uma ameaça. Alguns me chamam de o dono da verdade. Só que se você for aqui nos meus destaques em artigos científicos, você vai ver tudo que eu estou falando aqui. Eu sou só um porta-voz. E a minha função de porta-voz aqui é fazer com que você que está aí pensando em operar o quadril não chegue no centro cirúrgico sedado e o médico, em vez de operar o quadril afetado, opere o quadril saudável, como aconteceu com uma paciente minha em 2016. Até hoje o processo rola, a paciente caiu em depressão absurdamente, operaram um quadril saudável dela. Para que você que caiu na cirurgia precoce de coluna aí, saiba quais são os sinais de indicação cirúrgica. Para você não ouvir de qualquer açougueiro que viu seu exame de imagem e falou, sua hérnia é grande, você tem que operar, senão você vai ficar cadeirante. Para você não gastar rios de dinheiro, mais de 20 mil reais em poltrona, em ergonomia, em colchão eletromagnético, porque te disseram que é o colchão que está causando sua dor lombar. As informações que eu passo aqui é para proteger a sociedade de pessoas que ou por charlatanismo ou por ignorância vendem tratamentos que não funcionam e você compra. E sabe o que é pior? Você compra e melhora e acha que melhorou por causa daquele tratamento. Só que a história natural e a regressão para a média já iam melhorar você. Você ainda estava na margem que o seu corpo auto-resolve o problema. E aí você recebeu um tratamento e você associou. Porque paciente é relação de causalidade. Eu fiz isso e eu melhorei por causa disso. Acha que é uma relação matemática de 2 e 2 são 4, só que depende. Se você estiver falando de logaritmo, nem sempre 2 e 2 são 4. Para quem pegou o trocadilho aí, coloca um foguetinho. Então, terapia fotossônica, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Dona Maria! Daqui a pouco a gente vai te dar alta, viu, Dona Maria? Vamos nessa, vamos responder o Uli aqui. Já atendi paciente com relatório de testes neurológicos positivos por conta de hérnia, mostrando a ressonância, já que o paciente relatou que não foi feito nenhum teste nele. Desconfiei porque deu negativo quanto fiz. Veja bem, eu já perdi as contas de quantos casos eu peguei assim. O paciente vem com 10 sacolinhas de exame de imagem. Aí, oi, tudo bem? Chegou até mim através de quem? Pô, que massa. Vou abrir uma ficha para a senhora aqui e já a gente conversa, tá bom? Tá bom, Caio. Vamos lá. Aí eu abro a pergunta assim, do início e com riqueza de detalhes, por que você pode me ajudar? Conta aí sua história lá desde o início. É do início mesmo? É do início. Vamos lá que estamos com tempo. Já deixa o paciente solto e relaxado. O paciente está acostumado a sentar 15 minutos na frente de um profissional da saúde que nem olha para a cara dele, que não quer saber da história dele, quer saber do resultado do exame de imagem para meter a faca na cirurgia e faturar seus 30, 50 mil reais do procedimento cirúrgico. Então o paciente está acostumado com isso, então o paciente já quebra o gelo. Do nada, no meio de perguntas específicas, eu pergunto ao paciente, qual é o seu cantor favorito? Cantor, banda, estilo musical. O paciente do nada dá risada, do nada, porque o paciente não espera que eu, enquanto profissional de saúde, queira saber qual é o cantor favorito dele. E aí quando ele sai, eu volto para as perguntas específicas, ele começa a me responder, do nada, eu pergunto para ele, qual é a coisa mais importante da sua vida? Coisa ou pessoa? E aí a gente tem uma ideia das crenças e valores do paciente, o cara, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu filho, minha saúde.
né? Aí você tem uma noção do que é importante para ele. E aí às vezes o paciente nessa pergunta se emociona, porque às vezes é uma vovozinha que não está mais carregando o neto no colo, porque o ombro dói e ela fica com medo da netinha cair e machucar. E aí os pais não deixarem mais a vovozinha brincar com o neto. Porque esse foi um relato de uma vovozinha que eu atendi mês passado. Então, só para você ter uma ideia de quão complexo é e como você pode utilizar de ferramentas para quebrar o gelo. Mas voltando, vários pacientes que chegam com sacolinha de exame de imagem vêm com um relatório assim, ó: teste de Laseg positivo, manobra de slump positivo, paciente apresenta hiperreflexia, perda de força com déficit neurológico, indicação cirúrgica para hérnia discal extrusa L5-S1, L4-L5. Aí eu, é mesmo? Vamos levantar aqui. Pega o diacho do martelinho, meta o martelinho, nada de hiperreflexia. Avalia a sensibilidade sem déficit no trajeto dermatomal. Fica na ponta do pé, o paciente consegue. Fica no calcanhar, o paciente consegue. Força de quadril preservado. Força de lombar preservado. Marcha inalterada. Febre junto com a dor ausente. Anestesia em célula genital ausente. Que relatório é esse? Aí, o que eu falo para o paciente? Ó, baseado no que eu te avaliei hoje, eu não concordo com nada disso aqui. Eu não te avaliei nessa data aqui. Nessa data, você poderia ter tudo isso positivo. E se você tinha tudo isso positivo, a história natural do seu corpo e o cara lá de cima tratou de resolver. Porque agora, sem esses sinais, você não tem indicação nenhuma de precisar de um procedimento cirúrgico. Mas eu não falo isso ao final do exame físico. Eu vou para a perda de movimento, eu vou para a inspeção, eu vou para os testes de movimento, eu classifico o paciente e assim que eu dou o diagnóstico fisioterapêutico ao paciente, eu falo isso. Porque pode ser que eu fale tudo isso aqui e a resposta do paciente nos testes de movimento sejam inconclusivas. E aí o paciente vai ter que ficar 2 anos em tratamento, 1 a 2 anos, vai ter que fazer 16 sessões ao longo de 2 anos, afastamento progressivo, tratamento longo, quase ninguém tem paciência para isso. O paciente vai ter que ficar 6 meses vindo aqui, né? Então, primeiro eu faço todo o processo de avaliação. Depois que eu violo a expectativa, que eu mudo a experiência de dor com o movimento na consulta, é que eu explico isso aqui. Porque aí vai fazer muito mais sentido, todos os gatilhos mentais estão empilhados e o paciente vai tender a ter adesão ao seu tratamento. Não espere que a consulta vá mudar a vida dele. Eu desencorajo você que quer vir aqui só para me conhecer. Não, quer vir aqui, passa aqui, me conhece, me dá um abraço, tira uma foto comigo. Mas você que quer pagar uma consulta só para matar sua curiosidade, você faz quiropraxia, você faz acupuntura, você faz osteopatia, você dá aqueles estalos, né? Não venha, querido. Não venha porque uma consulta não vai resolver sua vida. A consulta tem a função de identificar o seu problema para propor o tratamento. Caio, eu já vou ser atendido logo de cara? Depende. Se você tiver déficit neurológico progressivo, você não vai ser atendido de cara. Se você tiver todos esses sinais que eu discorri aqui na live, você não vai ser atendido de cara. Agora, se você for um bloqueio de movimento simples, um quadro radicular, um quadro inconclusivo, um quadro estruturalmente comprometido, que são diagnósticos específicos da fisioterapia, você vai receber o início do tratamento logo de cara. Só que esse início do tratamento não vai ser suficiente para te ajudar. E muitas vezes, sincero e honestamente, eu falo para o paciente assim: meu paciente, eu não consigo resolver seu problema sozinho, eu consigo te ajudar muito, mas você precisa de mim, de um anestésio. Então eu não vou te vender meu plano de tratamento se você não for nesse anestésio. Meu paciente querido, eu não consigo resolver o seu problema sozinho. Seu problema é complexo, tem solução? Tem, mas eu preciso de Tati me ajudando, eu preciso de uma psicóloga TCC com você. E eu condiciono a sua compra do meu tratamento à adesão à psicóloga TCC. Ponto. O paciente já sacou que não adianta me pagar para ficar só comigo, que o meu resultado vai ser limitado, que para ele o tratamento efetivo vai ter que ser comigo e com a psi, vai ter que ser comigo e com anestésio, vai ter que ser comigo e com um ortopedista de confiança. Não dá para ser desonesto e vender um plano de tratamento para o paciente achando que só você vai melhorar aquele paciente, porque não vai. Veja bem o que eu conto todos os dias aqui, praticamente todos os dias nos stories, quem está lá no meu grupo do Telegram,
que é um grupo aberto para fisioterapeutas, tem mais de 273 profissionais lá. Eu mando áudios praticamente semanais, baixando o meu download mental a respeito de raciocínio clínico. O link está lá no perfil. Eu falo o seguinte: olha, você tem dor crônica há mais de 3 meses. A ressonância não explica a sua dor. Seu teste de movimento não foi conclusivo. Você vai melhorar com exercício. Só que esse exercício é de longo prazo. É de 6 meses para 1 ano. É de 1 ano para 2 anos. Ou seja, você só vai melhorar se modificar estilo de vida. Se o paciente não modifica estilo de vida porque ele come demais, é obeso, nunca consegue seguir uma dieta, não é por falta de nutricionista, é por falta de estratégia comportamental. Então, esse paciente, ele não pode estar comigo e sem um psicólogo. Eu não vou resolver. Tem que calçar a sandália da humildade e falar para ele, ó, se prepare para o tratamento. Veja bem, para finalizar, imagine que você começou a ter uma dor de dente. Você vai procurar quem de cara? Dentista, né? Que louco, né? Parece óbvio. Às vezes o paciente tem dor de dente por uma afecção trigeminal afetada por um gânglio chamado cérvico-trigeminal, que está localizado nas bases da coluna cervical, que pode ter interferências de movimento do pescoço, de movimento dessa articulação aqui, ó, infraioide, 2 ossinhos soltinhos aqui, que fazem com que seu músculo da careta, ó, o platisma, fique em excesso de contração, e isso pode gerar aferências orofaciais. Aí o que acontece com esse paciente? Ele vai para o dentista, faz uma radiografia panorâmica, faz uma tomografia de feixe cônico, faz uma ressonância magnética da ATM, aí encontra o quê? Desgaste natural da articulação, desgaste natural dos discos intercondilares, alterações na mordida que pode ser cruzada, e aí do nada aparece um cirurgião bucomaxilofacial para fazer uma cirurgia ortognática num paciente que por uma dor orofacial e falta de informação não foi no fisioterapeuta primeiro fazer uma triagem. Foi descobrir o que ele tem, e a prevalência das alterações da articulação temporomandibular são iguais em pessoas com dor e sem dor, a não ser que você tenha trauma que é do acidente. Você foi pro carnaval na corda de Bell, tomou um murro na cara, deslocou o maxilar, fraturou o côndilo, é zigomático. Você tem que ir pro cirurgião dentista fazer sua zorra. Mas você tem uma dor inespecífica, começou com zumbido, do nada começou com dor de cabeça, dor orofacial. Você foi direto no dentista, você corre esse risco. Você entende como é complexo o processo de avaliação? Como se você não testar o paciente, você não pode dizer para ele o que pode e o que não pode? Não tem como, definitivamente não tem como, beleza? Eu ia dar um outro exemplo, mas eu esqueci aqui. Tô com a mente cheia de coisas, graças a Deus. Isis Aquino, seja muito bem-vinda, primeira vez por aqui. Chegou pergunta aqui. Explica por cima a função do anestésio no seu tratamento. Maravilha, vamos lá, Giovanni. Existem quadros que a gente dá o diagnóstico de síndrome radicular. O que são as síndromes radiculares? São dores lombares que são irradiadas para a perna abaixo do joelho, ou dores cervicais que são irradiadas para o braço abaixo do cotovelo, que tem sinais neurológicos positivos e negativos. Testes de estresse da tensão neural são positivos. O paciente pode apresentar perda de força, alteração de sensibilidade, e esse paciente não apresenta resposta mecânica. Ou seja, não vai ter uma estratégia de carga que mude abruptamente as referências funcionais, sintomáticas, neurológicas e mecânicas do paciente. Esse paciente caiu no diagnóstico de síndrome radicular. A síndrome radicular tem 2 histórias naturais. Uma história natural de 3 meses, que ela pode mudar de classificação e ir para um bloqueio de movimento, e uma história natural de 12 meses, que ela pode remitir os sintomas, entrar em remissão, simplesmente entrar em remissão. Por que isso acontece? Quimiotaxia de macrófagos. Com maior hérnia, mais o sistema imunológico entende como ameaça e manda macrófagos para degradar aquele tecido e restabelecer suas conexões. Não é só os macrófagos que fazem isso, tá? O processo neurofisiológico é muito maior, não cabe, eu nem tenho tempo para explicar aqui, mas sim,
Em síntese, seria isso. Esse perfil de paciente, assim como os estruturalmente comprometidos, assim como as síndromes inflamatórias, assim como a síndrome dolorosa crônica, tendem a ter uma estagnação da evolução da 4ª para a 6ª semana. Essa estagnação da evolução vai fazer com que o paciente tenha uma autopercepção de que seu tratamento não está funcionando. Mas se você, como eu, entendeu e está aqui desde o início da live, eu estou com um tripé aqui, que toda vez que eu faço a avaliação do paciente, eu filmo os testes de movimento para comparar com depois, para o paciente perceber que houve mudança e violar a expectativa dele. E com isso ele tem mais crença de melhora no tratamento. E com isso ele tem mais adesão ao que você sugerir. Essa estagnação que tende a acontecer da 4ª para a 6ª semana não acontece se esse paciente estiver medicado com anestesiologista. O anestesiologista, nos quadros radiculares cervicais, fazem um tipo de bloqueio chamados interlaminares. E nos casos de radiculares lombares, eles fazem um tipo de bloqueio chamados transforaminais epidurais. Basicamente, ele vai sedar você, colocar uma anestesia, meter um endoscópico minimamente invasivo e vai chegar nessa raiz aqui que está em contato com uma possível hérnia de disco, protusão, abaulamento, espessamento de tecido gorduroso. Não é só a hérnia que provoca essa dor que irradia para a perna, tá? E ele chega aqui e despeja corticoide transforaminal na região do forame. Esse corticoide tende a desinflamar esses tecidos, tende a melhorar a qualidade viscoelástica de todos esses tecidos circunjacentes, permitindo maior mobilidade no paciente com dor lombar, permitindo um maior controle da dor na exposição gradativa aos movimentos da coluna cervical. Percebe? Então, por isso, gente, não foi sempre assim, tá? Antes eu falava, ó paciente, preciso do anestésio, preciso do psicólogo. E o paciente, pô, só tenho grana para você. Vamos, sua melhora vai ser limitada, você já tá ciente disso. Ela, mas vamos com você que eu tô com esperança. Hoje, eu condiciono isso. Antigamente não, eu tratava sozinho, deixando o paciente consciente que a melhora dele pode ser limitada porque ele precisa dos 2 profissionais. Então eu falo assim, de coração, se você fosse minha mãe, minha esposa, meu pai, eu me organizaria financeiramente, não começaria o tratamento comigo agora, e assim que eu tivesse condição financeira para iniciar os 2 tratamentos, eu iniciaria. Sabe por quê? É muito melhor você esperar para fazer o certo do que você rodar em diversos serviços de saúde, pelo plano, ou até mesmo particulares, e não ter resultado e entrar num ciclo absurdo de desesperança, que vai gerar um humor depressivo, que vai alterar suas sinapses nervosas, secreção de serotonina, dopamina, alteração intestinal. Tudo tá ligado, pessoal. Tudo tá ligado. Então é muito melhor você esperar se organizar e fazer um tratamento com a linha científica do que ficar rodando em vários serviços de saúde. Esqueci o que eu ia falar. Chegou mais pergunta aí? Tem mais perguntas? Joga nos comentários ou na caixinha de interrogação. Esqueci completamente o que eu ia falar. É isso que dá fazer live sem roteiro, né? Mas não se preocupem não que dia 25, 26 e 27 de julho a gente vai estar com a semana do Expert, a Expert Week. As inscrições estão no link do meu perfil, inscrições gratuitas. Evento 100% gratuito e online, onde eu vou te ensinar, fisioterapeuta ou estudante do último ano, a ser reconhecido como expert em coluna vertebral na sua região e com isso alavancar seus resultados, seu faturamento, ter posicionamento no mercado. Vai ser dia 25, 26 e 27 de julho. Então save the date, as lives que vão ser no Zoom. Então só você que está inscrito vai receber o link para entrar na sala. Tem roteiro e eu não vou me perder como hoje aqui. E aí, pessoal, mais perguntas? 73 minutos, tá na hora, né? Vamos encerrar. Se não tiver mais perguntas, dá um minutinho aí para vocês perguntarem mais alguma coisa. É isso. Então, eu tava falando do cara com dor de dente, né? Como é tão óbvio que ele vá primeiro no dentista. O cara com dor de coluna, como é tão óbvio que ele vá primeiro na emergência. O cara com um ponto gatilho no trapézio, como é tão óbvio que ele vá primeiro no fisioterapeuta. Aí ele, ó que louco, ele tá com dor aqui, ó.
cervical irradiada por baixo e um ponto de tensão aqui no trapézio. Ele vai direto no fisioterapeuta. O fisioterapeuta, nossa, que ponto gatilho grandão, vamos liberar esse ponto gatilho? Aí ele chega aqui para mim, a gente faz uma avaliação sem perda de movimento com overpressure, sem resposta mecânica, padrão irreconhecível de resposta do sintoma, classificação mecânica inconclusiva, ausculta pulmonar com crépitos em ápice de pulmão e todo o padrão pulmonar livre. Vai para o pneumologista, meu paciente. O paciente faz uma radiografia de tórax, tem tumor de pâncreas no ápice de pulmão, que gera uma dor cervical irradiada para o braço, junto com a dor em peso, né, pontual no trapézio. Pode acontecer. O paciente tem um tumor de pulmão. E porque você não tem habilidade clínica para reconhecer e fazer diagnóstico diferencial, o cara faz 77 sessões em uma clínica, o cara faz 30 sessões particulares no fisioterapeuta domiciliar, roda em 10 médicos, fica 6 anos com a dor, bate uma radiografia de tórax, acha um tumor lá de pulmão, tem que fazer uma lobectomia. E aí você não sabe identificar, porque para você é óbvio que um ponto de tensão tem que ir no físio para liberar. Bota a bolinha e massageia, porque a moça do Pilates ensinou. Faz aquela pressão com a pistola vibratória, porque o físio lá da minha box de CrossFit ensinou. Gente, pelo amor de Deus, dor é coisa séria. Dor não é brincadeira, não. Dor tem que ter diagnóstico diferencial. Não é qualquer profissional que está apto a tratar dor. Não é porque o educador físico da sua academia te instalou que você pode receber a técnica. Às vezes o estalo piora o paciente sensivelmente, gera uma experiência negativa, que até quando o paciente vier a precisar do estalo, porque ele vai cair numa regra de predição clínica de sucesso com manipulação, ele não vai querer receber por causa da experiência prévia negativa. Ou vai piorar por um flare-up de uma dor crônica recorrente, piorou por um flare-up de uma dor crônica recorrente e achou que foi porque você manipulou ele, porque ele tem experiência negativa. Então, os físios que atendem meus pacientes a domicílio tem uma bandeira vermelha adaptada que eu boto na ficha de avaliação. Se o paciente tem uma experiência prévia com uma técnica, se vire, não dê essa técnica para o paciente, porque quando ele piorar, ele vai achar que foi por isso. Ponto. Não aceita a forma com que a gente trabalha? Tchau. Aceita e quer se desenvolver? Um abraço, eu estou de braços abertos para te ensinar. O que eu tenho para te ensinar, né? Porque não é tudo, né? A gente não sabe de tudo. Grande Franciele Barp, seja muito bem-vinda. Referência de coluna aí do Sul. Físio Rosemary Paz. Acabou isso. Se tem dor, tem algo acontecendo. Dor é um sinal, exatamente. Dor é um sinal que tem alguma coisa errada. Às vezes o paciente tem problema pra cacete, um bocado de rigidez. Não tem dor nenhuma, não procura tratamento nenhum. Quando vem a crise, fica que nem safadão torto, apresenta lateral shift, ninguém sabe resolver, começa a meter ventosa, tênis alongamento, fazer choquinho, meter um bocado de conduta sem eficácia nenhuma comprovada, ainda mostrar isso nas redes sociais e o cara cai na faca. Enfim, pode ser que o caso dele tenha sido para cirurgia mesmo, né? Ninguém pode dizer porque ninguém testou o cara, mas mostrar as técnicas que estavam sendo mostradas é completo absurdo. Enfim. E aí, que mais? Mais perguntas? É isso, né, galera? Vamos para casa, vamos descansar. Hoje ainda tem treino, round 3. Vou deixar a live salva. A live vai ser convertida em podcast. O podcast vai subir na Apple e vai subir no Spotify para você escutar quando você estiver treinando, fazendo seu Cooper, como você bem entender. Se você não assistiu e nem sabia que a gente tinha podcast na Apple e no Spotify, é bom clicar no link do perfil e começar a escutar o nosso podcast, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais e você vai melhorar sua prática clínica no primeiro paciente de amanhã. Mais uma vez, recadinho para vocês, de 25 a 27 de julho, Expert Week, 100% online, 100% gratuito, via Zoom. A gente vai mandar chamado o link da sala para todos que quiserem assistir, mas somente aqueles que estão pré-inscritos lá no grupo do Telegram, tá? Então entra na lista de espera da formação Spine, porque no dia 26, só você que assistiu às aulas vai ter uma condição muito especial para disputar uma das 20 vagas que eu vou abrir para a formação Spine. E se a gente não preencher as 20 vagas com os inscritos, a gente vai abrir para o público externo no dia 27, às 5 da manhã. E aí, obviamente, que a condição não vai ser a mesma.
Dê muito valor a isso, porque meu Bahia tá jogando e eu tô aqui compartilhando conteúdo para vocês. Então dê muito valor. Deixa eu te mostrar aqui como é que tá isso, tá? Expert Week. Olha só, das 20 vagas, a gente já tem 53 membros. 56 membros. Então, 56 interessados. Clica lá no link do perfil e vai para o Telegram da Expert Week, porque lá você vai receber a sala do Zoom. A aula 1 é crise cervical com torcicolo. A gente vai ter uma modelo de paciente aqui para demonstrar tudo para você aprender. Então, a aula 2 é crise lombar com desvio. Meu Jesus, né? O Bahia tá jogando, né, Irisvaldo? Esse Irisvaldo é uma onda, viu? A aula 2 vai ser crise lombar com desvio agudo da coluna lateral shift. Só para você ter uma ideia, essas duas masterclasses que eu vou fazer no dia 25 e 26 serão aulas pagas liberadas para os alunos do BeExpert e para os alunos do Spine. Só para você ter uma ideia, eu vou abrir uma aula paga, uma das aulas mais importantes do curso, pagas para você assistir. Para você que está aí, Caio, você só quer vender curso. Não, meu amigo, tem mais de 500 horas gratuitas de aula no YouTube para você assistir sem me pagar nada. Vai ter Expert Week 100% gratuito para você assistir sem me pagar nada. Agora, se você de fato estiver preparado para dar um passo a mais e melhorar seus resultados, você vai se inscrever na formação Spine ou na formação BeExpert no dia 26 de julho. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço. Movimento é vida. Tamo junto. Eita, tô tomando porrada da tecnologia aqui.